Em 1698, um bandeirante chamado Antônio Dias desceu uma encosta em Minas Gerais e viu algo que mudaria o Brasil para sempre. Ouro. Nos rios. Nas pedras. Na própria terra. Não era uma pepita. Não era um filão escondido. Era ouro em quantidade que ninguém havia visto no Novo Mundo. Ouro que brilhava no leito dos rios como se a própria terra quisesse ser encontrada. A notícia se espalhou com a velocidade que só o ouro consegue. Em menos de 10 anos, mais de 300 mil pessoas abandonaram tudo: Portugal, Bahia, São Paulo, Rio, e vieram para as montanhas de Minas Gerais. A maior corrida do ouro da história até então havia começado. Onde antes havia floresta fechada e índios bororo, nasceu uma cidade. Uma cidade de igrejas barrocas douradas, de esculturas que desafiavam a física, de uma riqueza obscena que Portugal nunca soube administrar, e de uma revolta que quase mudou o destino do Brasil. Esta é a história de Ouro Preto. Mas antes do ouro, antes dos bandeirantes, esta terra tinha donos. Os índios bororo e outras tribos das montanhas de Minas Gerais viviam nessas serras há milênios. Conheciam cada rio, cada pico, cada caminho entre as montanhas com uma precisão que nenhum mapa europeu conseguia reproduzir. Eram povos guerreiros e resilientes. Resistiram às primeiras entradas portuguesas com ferocidade. As montanhas eram sua proteção natural, difíceis de cruzar, fáceis de defender. Os bandeirantes de São Paulo chegaram primeiro. Não vieram pelo ouro, ainda não sabiam que havia ouro. Vieram caçar índios para escravizar e explorar o território desconhecido. Foram eles, paradoxalmente, que abriram os caminhos que levariam ao ouro. Antônio Rodrigues Arzão foi o primeiro a encontrar ouro em Minas Gerais, em 1693. Mas foi Antônio Dias, 5 anos depois, que encontrou as jazidas que mudariam tudo. Os índios das montanhas pagaram o preço mais alto pela descoberta. Em poucas décadas, populações que habitavam essas serras há milênios foram empurradas para o interior ou extintas pelo avanço da corrida do ouro. O que aconteceu em Minas Gerais entre 1698 e 1750 não tem paralelo na história do Brasil. Em 50 anos, uma região de floresta fechada e montanhas inacessíveis tornou-se a área mais densamente povoada do hemisfério ocidental. Portugal enviou todo tipo de gente: fidalgos arruinados, padres ambiciosos, comerciantes espertos, criminosos em fuga, e trouxe à força dezenas de milhares de africanos escravizados, a maioria de Angola e da costa da Mina, para fazer o trabalho brutal das minas. A extração era primitiva e devastadora. Homens e mulheres escravizados trabalhavam dentro d'água o dia inteiro, com bateia e picareta, sob sol e chuva. A expectativa de vida numa mina de ouro era de 5 a 7 anos. Mas o ouro saía, em quantidades que deixavam Lisboa atordoada. Estima-se que entre 1700 e 1800, Minas Gerais produziu mais de 800 toneladas de ouro. Uma riqueza que financiou igrejas, palácios e guerras em Portugal, e deixou o Brasil mais pobre a cada batelada enviada para Lisboa. No centro de tudo isso, uma cidade crescia: Vila Rica, futura Ouro Preto. No auge do ouro, Vila Rica era uma das cidades mais ricas e movimentadas do hemisfério ocidental. Não era um acampamento de mineradores. Era uma metrópole barroca de pedra e cal, com igrejas douradas por dentro, teatros, boticas, academias literárias e uma vida cultural que rivalizava com as capitais europeias. Havia mais igrejas em Vila Rica do que em Lisboa. 13 igrejas para uma cidade de 40 mil habitantes. Cada uma mais dourada e elaborada que a anterior, como se os mineradores precisassem agradecer a Deus pela fortuna que haviam tirado da terra. O interior das igrejas era coberto de ouro em folha. Toneladas de ouro aplicadas em altares, colunas e tetos num exibicionismo religioso que hoje nos deixa sem fôlego. A cidade tinha uma hierarquia brutal. No topo, os grandes mineradores portugueses e seus filhos nascidos no Brasil. No meio, comerciantes, artesãos e padres. Na base, escravizados africanos que sustentavam tudo e possuíam nada. Vila Rica era o coração do Brasil colonial. E como todo coração submetido à pressão demais, ela acumulava tensões que um dia explodiria. De toda a riqueza que o ouro de Minas Gerais produziu, talvez a mais duradoura não tenha sido metal. Foi a arte. Antônio Francisco Lisboa, filho de um arquiteto português com uma escrava africana, nasceu em Vila Rica por volta de 1738. Ficou conhecido para sempre como Aleijadinho, o pequeno aleijado. A partir dos 40 anos, uma doença progressiva, possivelmente hanseníase, foi destruindo seus dedos e pés. Ele perdeu os dedos das mãos.
Perdeu a mobilidade, mas não parou de esculpir. Os assistentes amarravam o martelo e o formão nos seus braços com tiras de couro. Aleijadinho esculpia ajoelhado, com dor, com os tocos das mãos. E criou as maiores obras do barroco no Novo Mundo. Os 12 profetas em pedra-sabão no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. A Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Obras que hoje estão na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Aleijadinho não era apenas um artista. Era a prova viva de que a maior riqueza de Minas Gerais nunca foi o ouro. O ouro estava acabando. E Portugal cobrava cada vez mais impostos. A derrama, a cobrança forçada do quinto do ouro devido à coroa, ameaçava arruinar toda a capitania. Quem não pagasse teria seus bens confiscados. Vila Rica fervia de indignação. Em 1789, um grupo de intelectuais, padres, militares e poetas começou a se reunir em segredo. Sonhavam com uma república independente. Inspirados pela Revolução Americana, queriam para o Brasil o que os Estados Unidos haviam conquistado. Entre eles estava Joaquim José da Silva Xavier, dentista e militar de carreira frustrada. Tiradentes. A conjura foi denunciada antes de começar. Um dos próprios conspiradores entregou o plano à coroa em troca de perdão. Os líderes foram presos. A maioria foi degredada para a África. Mas Tiradentes recusou-se a delatar os companheiros. Assumiu sozinho a responsabilidade pelo movimento. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro. Sua cabeça foi exposta em Vila Rica como aviso. Portugal pensou que havia matado uma ideia. Na verdade, havia criado um mártir. O ouro acabou. Lisboa perdeu o interesse. Vila Rica foi rebatizada Ouro Preto. Ouro Preto, o mineral de óxido de ferro que ficou depois que o ouro verdadeiro se esgotou. A capital de Minas Gerais foi transferida para Belo Horizonte em 1897. Ouro Preto poderia ter morrido, mas aconteceu algo extraordinário. Sem crescimento econômico para derrubar os velhos casarões e construir novos prédios, Ouro Preto ficou congelada no tempo. A pobreza que parecia uma maldição tornou-se uma bênção disfarçada. Em 1980, a Unesco declarou Ouro Preto Patrimônio Mundial da Humanidade. A cidade inteira. Não uma igreja, não um monumento. A cidade inteira, com suas ruas de pedra, seus sobrados coloniais e suas 13 igrejas barrocas. Hoje Ouro Preto recebe mais de 1 milhão de turistas por ano. As igrejas de Aleijadinho continuam de pé. As ruas de pedra continuam irregulares. O ouro nas igrejas continua brilhando. O que Portugal tentou esvaziar completamente, a história preservou como tesouro. No próximo episódio, Manaus, a cidade que construiu um teatro de ópera no meio da Amazônia com dinheiro da borracha.